Segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem neste feriado de 21 de abril e num dia, evidentemente, que foi marcado pela notícia do falecimento do Papa Francisco, né? E que nesse sentido, eu penso que, independentemente algumas posições mais progressistas que ele tinha e que certamente desagradava os conservadores, os católicos conservadores, claro que ele merece os respeitos como líder da Igreja Católica, até porque não somos nós quem julgamos, quem julga é o nosso Criador, né? Para muitos, ele deixou um legado de reconciliação do mundo, das pessoas, dos países. E para outros, ele praticou um papado muito voltado também para causas políticas, causas ideológicas, o que, de certa forma, desagradou o catolicismo, aquele mais ortodoxo, né, o mais fiel a um conjunto de princípios, crenças e doutrinas. Eu penso o seguinte: o Papa Francisco, em minha opinião, deixou a desejar no sentido de praticar um papado voltado aos dois lados, né? Sempre quando se tratava de situações mais conservadoras, de pessoas mais conservadoras, de políticas inclusive mais conservadoras, parece que Papa Francisco negava se aproximar. Eu fui um duro crítico atualmente contra Donald Trump. Ele não se manifestou como quando o nosso presidente Jair Bolsonaro sofreu o atentado, mas parabenizou Maduro, recebeu Maduro, o atual inquilino do Palácio do Planalto. Ou seja, esse lado mais político, mais ideológico, claro que desagradou os católicos. E não devemos, evidentemente, por isso, então, desejar o mal para ele. Não, muito pelo contrário, não somos nós que vamos julgar seus atos, muito pelo contrário. Eu, como católico, apostólico, romano, tenho em meu coração que o principal Papa que eu tive a oportunidade de conhecer foi João Paulo II, que deixou um papado histórico para a Igreja, né? Ele praticou um trabalho muito humanitário, muito fraterno, nunca se envolveu em política, nunca tratou assuntos políticos, e é assim que eu vejo a Igreja, é assim que a Igreja tem que ser, a meu ver, claro, né? A partir do momento que qualquer igreja, seja ela qual for, comece a praticar suas doutrinas baseados no que diz a modernidade, os novos tempos, ele está fugindo do conceito natural, real, bíblico. Então, nesse sentido, eu acho que Papa Francisco deixou um pouco a desejar para os católicos. E muitos outros gostaram demais do seu papado. De qualquer forma, ele faleceu hoje pela manhã, vítima de um AVC e problemas cardíacos também, já vinha doente há muito tempo, né? E que descanse em paz, é isso que a gente deseja. E agora vai começar aquele período de chutes. Qual será o novo Papa, né? E vamos aguardar a fumacinha branca sair dos telhados do Vaticano para sabermos quem será o novo líder da Igreja Católica. Então é isto. Agora, de qualquer maneira, claro que o falecimento de Papa Francisco vai ser muito usado politicamente para levantar bandeiras, principalmente as ideológicas. Até o próprio inquilino do palácio já decretou 7 dias de luto, como se ele fosse um católico fervoroso, e a gente sabe que religião ele não tem. Até a CBF decretou 7 dias de luto, né? Como se importância tivesse o que um órgão tão corrupto como esse está determinando. Quem se importa com isto? Ninguém. Mas
A morte dele vai ser usada, sim, pela política esquerdista, com certeza. Disto vocês podem perceber, a partir de hoje mesmo, as manchetes de jornais, todas 100% vinculadas ao falecimento do Papa, citando suas obras, suas benfeitorias, tudo que ele conquistou, né? Sim, ele conquistou muitas coisas, fez muitas coisas boas para a igreja, sim, mas fez outras que, como eu disse no início, a mim não agradou e não agradou a muitos católicos. Mas não era meu papel, nunca seria digno de ser um líder de uma igreja, né? Quem sou eu para julgar o que o Papa Francisco fazia ou deixou de fazer? Mas era a visão que os católicos tinham. De qualquer forma, esse foi o assunto do dia. Agora, mudando um pouco de assunto, vários juristas estão criticando demais a decisão daquele ministro de interromper a extradição de um traficante internacional pedido pela Espanha, né? Afirmando que não existe reciprocidade entre Espanha e Brasil. As críticas vêm sendo frequentes contra a nossa justiça, contra o nosso Supremo. Inglaterra, Estados Unidos, frequentemente têm soltado matérias criticando o ativismo judiciário, criticando, digamos, o autoritarismo, principalmente de um único juiz em determinar o que bem entende sem ser freado por ninguém. E agora, para completar, veio então esta ação de não extraditar um fugitivo traficante e, além disto, dar prisão domiciliar para ele. A Espanha não quis extraditar um foragido do Brasil, conforme eles dizem, porque a Espanha entendeu, claro, que Oswaldo Eustáquio é um perseguido político. Por isso, esse item não faz parte de acordos de reciprocidade. Pode-se não concordar, mas não se pode tomar esse tipo de atitude contra um outro Estado. A Espanha, por exemplo, não fez nenhuma retaliação contra o Brasil quando o inquilino do Palácio do Planalto, em seu segundo mandato, liberou César Battisti a viver no Brasil, livre, leve e solto. César Battisti, que depois acabou sendo extraditado durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. A Espanha não retaliou, não brigou. Ou seja, agora, porque eles não enviaram Oswaldo Eustáquio para cá, aquele ministro se acha no direito de retaliar a Itália. É um erro fazer dos instrumentos jurídicos um instrumento político. E é isso que se tornou rotina no Brasil. O atual presidente deu asilo a uma mulher, melhor dizendo, do ex-presidente do Peru, por perseguição política, segundo ele. Mas antes de qualquer coisa, ela havia sido acusada de corrupção no mesmo caso da Odebrecht e de outras empreiteiras que foi levantada aí pela Lava Jato. Em todos os lugares do mundo em que houve atuação da Odebrecht com corrupção política, né? Todos os envolvidos foram condenados, menos no Brasil, e a gente sabe disso. Aqui, então, se descobriu que não aconteceu nada. Foi tudo um erro de CEP. Fato é que não se pode só, por birra de um único ministro, que não é magistrado, inclusive, né, dar liberdade a um traficante internacional. Em nenhum lugar do mundo, um criminoso como este pode ser liberado. Isto é ultrajante, pura e simplesmente. Mas, como parece ser, digamos, uma coisa tão clara e evidente, as atitudes do Supremo com relação à justiça brasileira, com relação à nossa Constituição, né? Como parece ser uma coisa tão banal nos dias de hoje, as coisas vão acontecendo como se não houvesse risco algum de recriminação,
como que se fôssemos obrigados a concordar com tudo, calado, né? Por quê? A nossa Suprema Corte não se importa em colecionar críticas e, principalmente, não se importa em desonrar o papel do judiciário brasileiro. E a prova disto é que aquele ministro, mais uma vez, sempre ele, determinou hoje a manutenção das medidas cautelares às quais o ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Aquele ministro reforçou na decisão dele de hoje que o Felipe Martins poderá ser punido com multa ou prisão se ele for filmado por terceiros. Veja só que absurdo. Se ele for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento a Brasília. O que é um total absurdo. Qual o controle que Felipe Martins tem sobre uma pessoa que porventura esteja com o celular na mão e o filme? Ele não tem controle sobre isso. Ora, segundo aquele ministro, né? O Felipe Martins também não pode se deslocar para dependências em Brasília fora do roteiro: aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, aeroporto, até o seu retorno a Ponta Grossa. Como se ele fosse um criminoso de fato, como se fosse um psicopata. Para quem não se lembra, nesse julgamento, os ministros vão avaliar se recebem a denúncia da PGR, do Paulo Gonet, contra o Felipe Martins e mais 5 acusados de serem os responsáveis por gerenciar as operações daqueles 34 indiciados, réus, inclusive o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, de tentarem um golpe de Estado em 2022. Ou seja, estamos vivendo o cúmulo do absurdo, algo nunca visto no Brasil e que eu creio jamais será visto. Porque uma hora, evidentemente, esta casa vai cair. Pode demorar um dia, um mês, um ano, mas essa casa vai cair e nós sabemos disto. Só que depois que fizerem o que estão querendo fazer, que é colocar na cadeia um homem que nada fez, como o nosso presidente Jair Bolsonaro, como o candidato a vice-presidente, o Walter Braga Neto, o próprio Felipe Martins, o coronel Mauro Cid, tenente-coronel, né? Que fez uma delação na base da tortura chinesa. Depois que eles conseguirem isso, quem vai consertar o estrago? Quem vai recuperar a vida desses que perderam a vida presos pelo dia 8 de janeiro? Me parece que hoje ou ontem faleceu mais uma pessoa, né? Ou seja, vítima de leucemia, estava doente e não pôde se tratar porque estava preso. Quem vai pagar por isto? Ninguém vai pagar por isto. Certamente, esses ministros estão agindo como se realmente, na vida real, acima deles, nada existe. Eles são os top in the world, né? Aqueles que estão no topo do mundo. É assim que eles se sentem. E quando essa casa cair, evidentemente, ninguém poderá dizer que nós, povo brasileiro, não podemos estar com sangue nos olhos por vingança. Porque a vingança é um mal da humanidade. Ele existe. Mesmo que não praticada, a vontade de vingança existe. E mesmo que não nos vinguemos em ações, em pensamento, nós nos vingamos. Mesmo que não seja legítimo, não seja cristão desejar o mal para os outros, no íntimo, a gente torce para que essas pessoas paguem caro pelo que estão fazendo. Que sejam punidas severamente pelo que estão fazendo. Então, estamos realmente vivendo períodos muito tristes e, é claro, passado aí essa semana de feriado cristão, temos que lembrar, sim, mais uma vez, conforme eu disse no vídeo de hoje, que Cristo morreu para nos livrar dos pecados do mundo.
Mas parece que o ser humano continua pecando como se não houvesse amanhã. E aí, não adianta dobrarmos os nossos joelhos para orarmos, se na vida prática não agimos como deve ser. Não adianta orarmos, meditarmos, se as atitudes não mudarem. E claro que eu falo nossas, no sentido de que todos os seres humanos, como pecadores que são, estão sujeitos a erros, né? Tem pessoas que levam muito mais a sério sua fé e procuram no dia a dia praticar as melhores ações. Mas ninguém é santo o suficiente para não cometer erros. Agora, existem erros e erros. Erros do ser humano é natural. Erros, tipo um ódio, como esses ministros estão nutrindo por pessoas inocentes, isto não é coisa aceitável nem para um pacificador, nem para Deus. Certamente eles pagarão caro por isto. Me desculpem se eu falei alguma bobagem, alguma besteira, mas é o que estou sentindo, né? E de qualquer maneira, hoje, como ainda é feriado, não existe tantos outros assuntos assim, portanto, é assim que termina o nosso vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, né? E convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.